Muito bem, nesse quarto vídeo da série de tutoriais que estão auxiliando vocês a realizarem a atividade da disciplina de cartografia temática A, nós vamos partir então da seleção dos arquivos que foram criados na nossa terceira etapa, no terceiro vídeo anterior. Eu dei uma organizada nos dados antes de iniciar esta quarta orientação, esse quarto tutorial, porque, sem perceber, nos vídeos anteriores eu tinha incluído aqui um polígono referente a um setor que não faz parte da área urbana, né, que é um setor referente a um distrito do município. Então, fizemos aqui, antes de iniciar essa gravação, a edição selecionando e excluindo somente esse polígono da nossa área. De maneira que, então, agora temos a área da cidade de Santa Maria, a área que contém os bairros, que contém todos os setores censitários que nos vídeos anteriores nós representamos as variáveis escolhidas para os mapas temáticos. Nesse nosso quarto vídeo, nós vamos apresentar a elaboração do layout final do mapa e o seu conteúdo, para que nós tenhamos aí de forma bem organizada os dados para esse mapa final, para esse layout final. Eu coloquei à disposição de vocês no ambiente da disciplina no Moodle, aqui, portanto, né, os arquivos referentes às unidades da federação, o mapa do Brasil, o limite do Rio Grande do Sul e os limites dos municípios do Rio Grande do Sul. Esses três arquivos, nós faremos uso deles na hora de construir o layout final de mapa e adicionar um mapa de localização da área cartografada, da área principal, um mapa adicional. Ou seja, nós teremos aí um retângulo dentro do nosso mapa que mostrará a localização do município de Santa Maria no Rio Grande do Sul e no Brasil, certo? Então aí a gente vai, para poder segmentar os dados de forma bem organizada, nessa etapa final, antes de iniciar o nosso layout, nós vamos criar grupos de dados. Aqui, portanto, na tela, nesse ícone que fala em adicionar grupo, nós vamos criar grupos de dados como o primeiro, Santa Maria. Tá? Então, esse grupo de dados ele vai conter todos os nossos dados que acabamos de trabalhar. Então, nós vamos arrastar essas camadas. Vejam ali que a seleção encaixa o nome do grupo, a gente solta ali dentro. Eu estou com o botão esquerdo do mouse pressionado, movimentando a camada de maneira que ela fique encaixada dentro da seleção do grupo. Se colocar assim, só com uma linha, a única coisa que vai acontecer é reordenar a sequência. Portanto, aqui a gente quer largar dentro do grupo. Então, agora ela é uma camada do grupo. Faremos o mesmo para os outros. Esgoto, coleta de lixo, eletricidade, renda. Tá? Então, estes arquivos aqui, eles farão parte desse grupo chamado Santa Maria. Eu vou colocar aqui Santa Maria, tem que teclar em F2 para editar aqui e colocar um nome melhor para esse grupo aqui, que é Santa Maria Temático. Tá? Santa Maria Temático. Vamos criar aí um outro grupo, um novo grupo, portanto. Então, a gente pode minimizar esse grupo aqui, criar um novo grupo que conterá ali o mapa do Rio Grande do Sul e os municípios do Rio Grande do Sul. Então, clica com o botão esquerdo do mouse, né? Adicionou aqui como subgrupo, nesse caso, né? Isso é uma coisa, assim, padrão do programa. Ele força a criar um subgrupo. Então, nesse caso, a gente vai ter que arrastar esse subgrupo para fora. Ó, como eu falei para vocês antes no exemplo, observem que aqui, ó, arrastar para fora significa desencaixar. Olha só, desencaixamos soltando. E esse outro subgrupo, ele será chamado de F2 do teclado, né, para renomear, será chamado de Municípios RS. Tá? Dá um Enter para confirmar o nome. E um terceiro grupo que a gente vai adicionar, ele cria, como eu disse para vocês antes, nessa situação de encaixar dentro, nós vamos tirar para fora aqui, colocar numa outra camada, que será o subgrupo F2 de novo, subgrupo Brasil. E
UFs, Brasil e unidades da federação. Dentro destes 3 subgrupos, nós carregaremos dados, shapefiles, referentes a estas divisões territoriais. Elas serão úteis na forma de novos mapas no nosso layout final, que conterá, além da grande área mapeada, esta que está na tela com as suas variáveis visuais, também conterá ali mapas adicionais, mapas de localização, mostrando o Brasil e o Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, município de Santa Maria, e na área principal, Santa Maria temática. Inclusive, nós podemos aqui puxar esse arquivo que é Santa Maria Urbano, aqui, ó. Primeiro arquivo que nós usamos lá no primeiro vídeo, tá? Vejam que eu excluí também o polígono que não fazia parte da área urbana. Esse aqui nós podemos, inclusive, trazer para o municípios RS, que ele vai ficar dentro da área de Santa Maria, né, do limite de Santa Maria. Tá? Então, ele já pode ficar armazenado aqui dentro desse grupo. E o nosso grupo de dados para cartografia temática, então, está aqui. Né? Vejam que nós temos aqui todas as camadas, elas estão completas nos seus atributos, tabela de atributos, para confirmar, né? Vejam lá todos os dados apresentados ali nas suas colunas. Então, né? Ali todas as variáveis que foram selecionadas, da mesma forma, né? Mostrar todos aqui, para comprovar que todos os dados estão ali referentes àquelas colunas. Nós repetimos os dados a fim de separar e organizar melhor a espacialização individual de cada mapa no layout da impressão final. Bem, como eu disse, nós temos que carregar arquivos nesses grupos. O único que está completo para nós é o Santa Maria temático. Esse aqui já está completo com todas as temáticas que serão espacializadas nesse trabalho. Eu vou apenas fazer um comentário que, para fins de demonstração, faremos apenas de um e, obviamente, que se repetem os procedimentos para serem realizados as apresentações finais para todos os demais. Tá bem? Nesse caso, vamos então lá mostrar de onde vieram estes 3 arquivos aqui. Lembram que a gente tem aí o acervo do IBGE em downloads, geociências, downloads, né? Então, a gente selecionou ali a pasta organização do território, em malhas territoriais, aí fomos em malhas municipais, em município 2020, aqui, portanto, Brasil, BRUF 2020. Essa foi uma das fontes de dados. A outra fonte de dados foi, então, né, as UFs, e nas UFs, no RS, nós baixamos o limite do estado do Rio Grande do Sul sem a distribuição intermunicipal, a distribuição que territorializa os municípios. Portanto, aqui é o mapa somente do limite do estado do Rio Grande do Sul. Este também foi captado desta fonte. E o terceiro mapa, terceiro conjunto de dados que foi captado desta fonte, então, né, aqui nas malhas municipais, se refere ali, vamos abrir de novo aqui o RS, que é os municípios. Opa, não era para clicar de novo, era só para demonstrar. Esse aqui, então, é o outro arquivo que foi feito download e colocado à disposição para vocês nessas 3 fontes aqui. Vocês podem fazer o download direto do IBGE, que vai dar no mesmo, tá? Ou podem usar aqui os links que remetem ao download do arquivo direto. Tá? Então, vou fechar a página do IBGE, porque a gente não vai usar ela mais a partir de agora. O que nós vamos fazer uso agora é destes dados aqui no ambiente do QGIS mais uma vez. Então, nós vamos aqui selecionar, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos carregar dados dentro do grupo Brasil e UFs. Qual dado? O dado do limite do país e dos estados brasileiros. Então, a gente vai pegar lá na pasta, ó, eu já tenho os arquivos descompactados aqui na pasta, só para mostrar para vocês que eles, então, né, estão aqui o tipo de arquivo, né, nesse caso a gente coloca todos lá, para vocês verem que temos ali os arquivos compactados que foram baixados antes. Dentro do BRUF 2020, a gente vai carregar o arquivo SHP, né, o arquivo shapefile. Tá? Abre ele, adiciona, e claro que, né, considerando se tratar de todo o país,
neste grupo. Ó. Observa que o arquivo caiu dentro do grupo aqui Brasil UFs. O que acontece com essa camada? Ela cobre todo o país e tem ali a distribuição das unidades da federação. Como a nossa camada ela é muito pequenina, perto de todo o país, observe o que acontece com a escala dos nossos dados. Praticamente desaparece no mapa. Mas isso não tem importância, porque nós trabalharemos com visualizações em multi-escalas no nosso mapa final. Portanto, sem problemas de ficar assim por enquanto. Tá? Em municípios RS, nós faremos o seguinte, nós carregaremos aqui o mapa dos municípios, né? Antes vamos carregar aqui o limite do Rio Grande do Sul para poder colocar ele já com uma outra coloração aqui, destacar o Rio Grande do Sul no Brasil. Tá? Então vamos lá, vamos adicionar ali o limite da UF-RS. Volta na pasta lá, RS-UF 2020, tá? O arquivo shapefile dele, seleciona, adiciona, fecha. Olha lá, ó. Vejam que aí temos, então, duas camadas e já destaca o Rio Grande do Sul no nosso mapa de localização. Agora, a gente vai aqui na camada do grupo de municípios RS trazer o mapa dos municípios do Rio Grande do Sul, que é onde Santa Maria vai estar presente. Nesse aqui, nós selecionamos o nome do grupo, adicionamos os dados referentes ao arquivo RS Municípios 2020. Shapefile, lembrando sempre o arquivo SHP. Se vocês têm dúvida de encontrar esse arquivo, façam a busca específica a partir de todos os arquivos, selecionando a camada de tipos de arquivos Shapefile apenas, e ali vocês só encontram aquele que tem que ser adicionado. Portanto, adiciona e fecha. Claro que como nós estamos vendo o grupo Brasil aqui por cima desse, ó, o que acontece com o Rio Grande do Sul e os municípios? Foi parar lá embaixo, ficou isolado, e ampliando essa visualização, nós temos aqui a representação de todos os municípios. A gente vai trazer o Santa Maria Urbano para cima na ordem aqui, ó. Na ordem para cima, a gente vai só lançar ali, ó, e observa lá que criou uma mancha, né? Ainda a escala de visualização dos setores da cidade de Santa Maria em relação à sua área proporcional a todo o estado do Rio Grande do Sul ainda é muito pequena. Mas mesmo assim, sendo muito pequena, nós podemos deixar essa representação aí, porque ela simplesmente deve indicar que geograficamente, na abrangência do estado, é no centro do estado que ela está localizada. Porque o intuito de mostrar esta área no mapa é somente esse, dar uma ideia de proporção em relação de proporção e de localização geográfica em nível regional e estadual. Tá? Portanto, deixamos nesta ordem aqui a visualização de municípios RS com a parte de Santa Maria Urbano, ou dos dados urbanos, né, como vamos dizer, todos os municípios neste grupo, e vamos lá desabilitar aqui para ver ó, como que a gente enxergaria o nosso fenômeno nessa escala. Nós não enxergaríamos, então nós temos aí que, nesse caso também, trazer aqui para uma das camadas a visualização, para a gente retornar a nossa observação relacionada ao fenômeno socioeconômico de interesse. Nesse caso aí, a primeira camada é renda, eletricidade, coleta de lixo, esgoto e abastecimento de água. Tá? Esse vídeo de demonstração do layout final, para que a gente tenha o sentido de construir o layout final, a gente vai ter que repetir os passos realizados nos vídeos anteriores, principalmente no terceiro vídeo, né, o vídeo anterior a esse, para espacializar de forma graduada e de forma em gráficos, né, o fenômeno em questão. Eu vou usar desta vez o renda, porque até agora a gente trabalhou com abastecimento de água, e a gente vai mudar um pouquinho o tom do discurso, né, usando nesse caso, como exemplo, para fins de construção de layout, o arquivo da renda, né, ou seja, a renda em salários mínimos per capita dos domicílios. Para isso, tá, nós vamos aqui primeiro, lembrando, criar aqui uma representação de uma simbologia na forma graduada. Tá? Nessa forma graduada, nós vamos usar um valor relacionado à variável V01, lembrando que ela representa o número de domicílios por setor. Eu havia feito uma representação por contagem de quantil, né? Lembram que todos os vídeos anteriores a gente fez essa representação, vocês
né, visualizaram muito bem, né, estas camadas aqui, mas aqui a gente vai usar quebras naturais aqui para mudar um pouquinho, para distribuir melhor aqui essa apresentação. Bem, não sei se vocês se recordam essa questão dos polígonos que não aparecem na representação, né? Porque lá no terceiro vídeo a gente avaliou que alguns dos atributos de correspondências das uniões apareciam com valores nulos. É o caso desse aqui que antes, para vocês ali no vídeo, né, que nós apresentamos, desapareceu da representação porque, como eu disse para vocês, há uma não correspondência de todos os setores censitários, dos polígonos dos setores censitários, àqueles registros na tabela de atributos fornecida no site do IBGE. São problemas dos dados, são problemas que, para um trabalho, vocês têm que fazer uma auditoria, né, uma análise exploratória desses dados aí, avaliar essas inconsistências. O que a gente fez aqui para a representação, voltando ao primeiro aqui, né, que nós estávamos apresentando antes, nós preenchemos esses valores lá na planilha de atributos, né, aqui, portanto, né, então vamos selecionar a camada correta para mostrar, nós preenchemos com valores zero, até porque desconhecemos quais são os valores verdadeiros e as causas deles não terem sido registrados. Portanto, para fins de espacialização e de maneira que o polígono do setor não desapareça da representação, nós colocamos valores zeros ali em todas as colunas da tabela de atributos, nestes registros que, como esse aqui no exemplo, tinha ali valores nulos, certo? Então, dando sequência nessa nossa representação, o que nós vamos fazer agora aqui é gerar o gráfico da renda, né? Portanto, nós temos ali os valores de renda, vamos dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse na camada e adicionar o diagrama. Tudo isso que eu estou fazendo, eu estou repetindo aqueles passos do terceiro vídeo, por isso eu não vou perder muito tempo, não vou despender muito tempo aqui. Então nós vamos colocar ali no valor da renda as camadas de renda, adicioná-las, tá? Então ali aleatoriamente criam cores, né, que o software determina. Nós vamos aí criar uma escala coroplética, vamos dizer assim, né, que vai aí do vermelho, tá? Dá um significado aí, né, aproximado aí do vermelho ao verde, tá? Do vermelho aqui para a renda mais baixa, tá? Ali, e assim vamos alterando as cores, tá? Então vamos lá, alterando as cores para cores de transição, do vermelho ao laranja, tá? Do laranja para o amarelo, olha lá, ó. Eu estou construindo uma paleta de cores. Do amarelo nós vamos para o verde bem quase um verde amarelado, né? E por fim o verde puro. Então vamos colocar aqui um verde puro, um verde no centro aqui da nossa representação aqui, trazendo aqui para o meio de um verde, né? Aqui vamos lá colocar aqui um verde bem forte, para destacar bem as tonalidades, gerando essa paleta de cores aqui, que vai apresentar sobre o nosso mapa os diagramas de renda per capita por domicílio. Lembrando de ajustar o tamanho desses valores a partir do quê? A partir do valor do atributo. Tá? Do atributo aí a gente pode usar o atributo V001, nesse caso, que é o número de domicílios, né? Encontrar o maior número dele, né? E aplicar ali o tamanho nos menores, como a gente fez antes, 5 para os menores, e 15 para os maiores. Aplicar isso e vai distribuir desta maneira aí. Lembrando que a gente vai ajustar esses tamanhos no momento de espacializar isso na nossa representação. E por fim também, outra situação que nós não fizemos antes é aplicar uma legenda, né? Aplicar uma legenda, porque essa legenda vai ser útil no nosso mapa final. Então vamos clicar aqui em entradas da legenda para o tamanho do diagrama. Nesse caso, tá, nós vamos usar uma opção de legenda colapsada, tá, que vai mostrar aí uma ocupação menor na área de legenda do mapa final. A gente vai também tirar o preenchimento do símbolo da legenda, fazendo o seguinte, clicando aqui sobre a cor, né, tá, e aplicando uma opacidade nela de 100%, ou melhor, de 0% na sua opacidade.
Dá um OK ali e vejam que agora nós não temos mais preenchimento. No título dessa legenda, nós vamos chamar isso de número de domicílios, certo? E nas classes de tamanho manuais, nós vamos diminuir o número de classes. Nós vamos colocar uma classe 150, uma classe, somar mais uma classe 500 e uma classe 850. Classes aproximadas aos extremos mínimo e máximo. Tá? Alinhados à base, portanto, ficaremos com essa configuração aqui, dando OK, aplicando e dando OK. Agora, a gente conferindo ali, temos a representação da legenda do número de domicílios, que equivale ao tamanho dos círculos proporcionais ao número de domicílios nessa faixa. Ou seja, quando a gente olhar para os gráficos, nós vamos olhar para os gráficos e identificar que esse tamanho intermediário de domicílios, ele se aproxima do número de 500 domicílios dentro desse setor censitário. E assim para os demais em tamanhos menores. Por exemplo, né, esses tamanhos menores que vão indicar que há menos de 150 domicílios nesse polígono de setor censitário, o que é comprovado também pelo seu intervalo de preenchimento na sua saturação de cor. Por sinal, para que a gente melhore o destaque dos gráficos sobre a base saturada, que representa em 5 classes, nós vamos alterar aqui, antes de prosseguir, alterar essa paleta de cores para uma cor diferente da graduação para o vermelho. Então nós vamos lá, ó, a gente saímos de diagramas, né, em que estávamos lá com a legenda, viemos a simbologia. Na simbologia aqui a gente vai alterar a paleta de cor aqui nesta seta do lado aqui, que permite escolher outras paletas. Eu vou escolher aqui a paleta de verdes, né, que é uma paleta que vai, ó, então escolhi a paleta, aplicamos ali, não mudamos o estilo do intervalo, damos OK, e agora temos um belo contraste aí para o nosso mapa final. Muito bem, então vamos só visualizar tudo isso na tela, né? Como vocês sabem, os valores que aparecem aqui vazios são aqueles dados nulos, procedentes dos problemas dos dados da sua origem, lá no site do IBGE, né? Então, nesse caso agora, nós temos que iniciar a construção do nosso layout final de mapa. É importante dizer que isto que está apresentado até aqui repete-se para todas as outras camadas, buscando sempre manter a legenda do tamanho, a variável visual tamanho, para estes intervalos, nesses casos aqui, como eu estou mostrando para vocês, sabendo que para as demais camadas aqui tem que ser necessário também fazer a correção dos valores nulos para zero, especificamente nestes polígonos que vieram com problemas lá do site do IBGE. Para fins de apresentação do trabalho final, é dispensável fazer isso. Vocês podem manter os dados como eles estão, mesmo que desapareçam aqui alguns polígonos e isso cause alguma questão visual aí um pouco incomodativa. Mas lembrem que, tecnicamente, vocês têm que buscar os dados originais e, na ausência deles, atribuir dados zero, porque nulos o polígono não será representado. Certo? Então, na sequência agora, esse vídeo nós vamos passar para a etapa de utilizar o compositor de impressão. Ele é obtido ali pelo ícone que tem uma folha com uma régua por cima ou simplesmente clicando na tecla Ctrl P. Essa tecla Ctrl P, ou seja, a tecla de atalho, né, vai criar uma janela aqui, vamos cancelar aqui para clicar ali com o botão esquerdo do mouse, então, tá? A gente vai dar aqui o nome de mapa, tá? Socioeconômico, opa, faltou aqui um acento, mapa socioeconômico Santa Maria, tá? Sede. Eu estou colocando um nome bem extenso porque aqui não tem problema, né? Aqui é o título do layout do mapa, isso não é nome de arquivo, isso, né, então não vai causar problema dessa escrita, certo? Vejam que nós abrimos aqui uma nova janela, a gente vai maximizar ela aqui, e agora, a partir dessa janela, é que a gente vai começar a construir a moldura do mapa e inserir os elementos adicionais não espaciais que fazem parte de um layout final de um mapa temático. Muito bem, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o tamanho da página. O tamanho da página a gente configura clicando com o botão direito do mouse sobre a área da página, em propriedades da página.
E lá no tamanho da página, nós vamos alterar para A3. Tá? Tudo que eu estou falando aqui relacionado ao layout de mapa está gravado em uma das nossas aulas. Portanto, se houver alguma dúvida, além desse recurso desse quarto vídeo do tutorial, vocês têm também a gravação das aulas para buscar maiores explicações quanto, por exemplo, ao tamanho de margem que nós vamos construir aqui, que nós usamos a norma técnica da BNT. Então, a gente vai construir um tamanho de margem aqui adicionando um polígono. Eu não vou nem indicar aqui os ícones para vocês, porque isso já foi demonstrado. Eu só vou fazer bem rapidamente, objetivamente, a inserção, portanto, de um retângulo. Tá? Então, a gente vai inserir um retângulo, sem muita preocupação com a sua localização. A gente pode usar as linhas de guia, tá, que aparecem na tela, para vocês centralizarem esse retângulo, mas eu vou seguir aquilo que determina a norma técnica usada na aula, que diz que tem que haver uma margem de 25 milímetros na esquerda. Então, portanto, a posição e tamanho dele vai ser em x 25, né? E a posição de 7 milímetros na direita é a diferença do comprimento total da folha na sua largura, que é 420 milímetros, menos os 25, menos os 7 que tem que ficar aqui. Isso vai resultar numa largura de 388 milímetros. Assim, desta forma, ficamos com 7 milímetros de margem direita e 25 de margem esquerda. Isso porque esta folha é dobrada ao ser inserida em um documento impresso, né? Um produto final impresso. As margens superior e inferior obedecem à mesma regra da margem direita e a primeira margem em Y terá 7 milímetros. Portanto, temos a margem superior, a margem direita e a margem esquerda. A margem inferior ela tem que ter também 7 milímetros. Como a altura da folha neste formato tem 297 milímetros, né, ao total, nós vamos subtrair 297 de 7, ficaremos com 290, e subtrair o 7 de baixo aqui, ficaremos com uma altura de 283. Desta forma, temos a nossa margem da folha. Outra coisa que, né, bom, isso a gente vai agora deixar pronto, é a espessura da linha, que também, como eu ia dizer, a norma técnica determina que a espessura da linha, logo, né, vamos voltar ali, aqui no estilo, tá? Aqui no estilo, ó, vocês vão mudar aqui o preenchimento simples, vocês vão colocar ali uma espessura na largura do traço, observa ali, né, largura do traço, para 0,5. Dá um Enter nisso, volta na propriedade ali e observem que a largura da linha ficou mais espessa. Muito bem, aqui então vamos voltar à nossa visualização integral. Lembrando também que nós deixaremos um espaço para notas técnicas. Esse espaço ele pode ser deixado ao final, né? Nas aulas eu gravei isso, mostrando para vocês colocarem aqui uma legenda, conforme a norma, de 178 milímetros de largura, e a altura livre, né? Como nós temos a área de mapa bem alongada de leste para oeste, nós vamos já, de imediato, colocar o nosso primeiro mapa aqui, nosso primeiro grupo de mapas. Nesse caso, para adicionar um mapa, vocês recordam, né? Que o comando, o ícone é adicionar mapa, clica sobre ele, e lembrando que para adicionar esse mapa, aqui no QGIS, o que nós queremos adicionar tem que estar marcado aqui, né? Tem que estar em tela aqui, por sinal. É isso que vai adicionar o mapa. Então, vamos voltar lá no compositor da impressão. Mais uma vez, sobre o comando de adicionar mapa, nós vamos abrir uma janela com um tamanho um pouco menor que a margem, para espacializar o conteúdo de mapa que nós produzimos até agora. Aqui, então, temos a representação da área urbana de Santa Maria em uma página tamanho A3, uma folha tamanho A3, que tem ali a escala de representação no seu todo de 1 para 47.475. É interessante que essa escala fique uma escala inteira. Se é uma escala inteira, vai ser 1 para 50 mil. Tá? E aí também outra coisa que a gente vai organizar aqui é a posição dessa área cartográfica dentro do quadro de mapa, que é por meio do movimentar o conteúdo do item. Tudo que eu estou mostrando, vocês observem no mouse a leitura da explicação do ícone ali, ó. Mover o conteúdo do item, mover o conteúdo do item com o botão esquerdo do mouse. Posicionar o conteúdo do item de maneira que nós tenhamos bem equilibrada a imagem cartográfica.
que possamos ter uma boa área para título do mapa, para legendas, para mapa de localização da região, para outros elementos que vão favorecer o produto final desse mapeamento. Então, com algum equilíbrio de proporção entre sua área maior acima, lateral no seu oeste e no seu leste, a gente vai equilibrar aqui, deixando uma área maior abaixo para ocupar com legendas, com notas técnicas, com mapa de localização da área e outros elementos não espaciais dessa cartografia, certo? Então aqui nós temos aí o nosso primeiro, a inserção do nosso mapa 1, lá nas propriedades, lá no histórico, ele está lá, ó, mapa 1. O retângulo aqui, que é a nossa margem, nós podemos até inclusive aqui, ó, aplicar F2 do teclado e colocar ali margem, né? Margem, tá? É o nome do item. Tá? O outro item é o mapa 1. E a partir, então, desta espacialização do mapa 1, nós vamos iniciar a composição dos elementos adicionais ao mapa. Além do mapa 1, como eu disse para vocês, nós queremos incluir aqui uma espacialização, uma visualização da localização geográfica deste mapa maior no estado do Rio Grande do Sul, quem sabe no Brasil, né? Ocorre que aqui a área da folha vai limitar um pouco a representação do mapa do Brasil e depois do Rio Grande do Sul com Santa Maria. Então a gente pode organizar isso de uma forma mais criativa, tá? Ajustando aí o mapa do Rio Grande do Sul com a região sul, mostrando um pedaço do Brasil, né? Ou, né, como quiserem, colocar o mapa do Brasil e depois do Rio Grande do Sul nas áreas da folha que não estão ocupadas, né? E incluir o seu título. Mas sempre lembrando que, ao ser dobrada esta página, né, a face de rosto dela sempre fica no seu lado direito. Lembrando, isso é uma página em A3, ela é dobrada para compor um processo. Se fosse um tamanho maior ainda, também respeitaríamos a face do lado direito, onde contém a legenda, porque essa é a face que é apresentada ao ser dobrado o documento impresso, tá? Então aqui a gente vai agora travar essa camada, para que não se altere a sua posição e a sua escala. Vamos revisar a escala ali, porque ela alterou quando a gente mexeu, 50.000, portanto. Vamos travar a camada e travar o estilo para a camada. Assim nós não temos problema, isso não vai ser mexido. Eu posso inclusive chavear a camada mapa 1. Não. Se eu chavear a camada mapa 1, eu não consigo nem selecionar ela mais. Isso evita uma série de riscos daqui para frente, de alterar aqui a visualização do que nós temos. Ó, em 1:1, no tamanho real da folha, vai aparecer assim. Bom, começa aqui. Se esse é o tamanho real da folha A3 e essa é a visualização dos nossos gráficos, a gente vai ter que fazer alguma coisa com eles. E para fazer alguma coisa com eles, então, não adiantou muito ter travado o mapa 1 aqui. Eu vou voltar ao ambiente do QGIS, voltar aos gráficos e diminuir o seu tamanho. Porque o tamanho não foi, como eu disse no terceiro vídeo, né? Esse tipo de situação nós temos que ajustar a partir do tamanho da folha já no layout do mapa final. Então eu vou baixar aqui para 10 e aqui vou baixar para 3. Tá? Vamos aplicar isso para diminuir proporcionalmente todos. O que acontece? Olha aí, ó. Ainda assim ficou bastante denso, porque esses gráficos ficam atrelados aos centroides dos polígonos, né? Vamos lá no compositor de impressão, destravar as camadas, tá? E ver como ficou a representação aqui. Ainda compromete um pouco, mas se a gente diminuir muito também, perde um pouco o sentido daquilo que o gráfico mostra. Tá? Quem sabe se a gente ainda tentar uma visualização em 8:2, talvez a gente consiga ainda ajustar um pouquinho melhor. Então eu vou fazer uma terceira e última alteração aqui no tamanho, 2 cliques, né, do diagrama. Olha lá, ali na camada, 2 cliques com o mouse, botão esquerdo, no tamanho do diagrama eu vou baixar para 8, o máximo, e 2, o mínimo. Tá? E aplicar isso para ver que resultado isso vai trazer lá no nosso mapa final. Ó. Trava, destrava, recarrega. Ó, parece que assim a gente consegue ter uma boa ideia, mesmo que num aspecto bem regional, dentro da área, quer dizer, um aspecto mais, vamos chamar de um termo que está na moda, cluster, né? Agrupamento, a gente percebe aqui um valor de rendas mais em verde, que são as maiores, concentradas no centro da cidade e na região, na zona leste. Né? E na zona oeste,
nós temos aí a situação das menores rendas per capita domiciliares, zona norte e oeste do município e zona sul também, por que não, né? Na faixa de até de 1 a 2 salários mínimos predomina aqui, portanto, um meio cinturão em torno do centro econômico do município e da zona leste, que é uma tendência que Santa Maria tem observado. É importante dizer aqui que esses dados são de 2010, né? Não serve como cenário para os dias de hoje. Dá uma ideia da evolução de que isso em 2010 era assim. Infelizmente, gostaríamos de ter aqui os dados de 2020 ou 2021 para contrapor com esse cenário, mas temos que aí, pela técnica que está sendo ensinada, vocês aceitarem isto como um cenário de um ano, que foi o último censo, 2010. Tá? Então, essa representação, a gente agora sim vai travar a camada e travar o estilo. Tá? Também outra coisa que a gente vai fazer aqui é salvar isso, né? Salvar ali, ó, o mapa socioeconômico de Santa Maria. Então, depois de salvar essa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar os elementos gráficos desse nosso mapa final. Né? O primeiro deles que a gente vai fazer é aquele espaço para as notas técnicas, que lá na norma técnica fala em legenda. Né? A legenda ela parte aqui da borda, da margem, no canto inferior direito da folha. Vamos adicionar um retângulo. Tá? Eu vou fazer isso de forma bastante ágil, tá? Para ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Lembrando que livremente eu construo aqui, tá? Um retângulo, porque o que nós vamos definir aqui é o seu tamanho, que tem que ter na largura 178 milímetros. Então a gente reposiciona isso. As linhas de guia auxiliam essa reposição. A altura a gente vai colocar aqui uma altura de 50. É uma altura 5 centímetros, né? Uma altura aí que nos dê depois uma possibilidade de reduzir, ampliar, enfim. Mas a largura tem que ser fixa. Outra coisa aqui é que a gente tem que ajustar a espessura da linha para a mesma espessura da margem. Então isso nós vamos fazer aqui no estilo. Então no estilo a gente vai no preenchimento simples e vai alterar a espessura lá, ó, para 0,5. Tá? Ajustamos aqui também a posição novamente para aderir justamente às linhas de guia, né? E aí temos a nossa área de legenda, que conforme a dobradura da folha vai ficar exposta na face da folha. Vamos adicionar outros elementos gráficos como seta para o norte. Tá? Eu vou colocar a seta para o norte numa área mais vazia aqui da folha, né? Porque daí ela não vai ocupar um espaço em outra área e vai permitir que eu tenha aqui, por exemplo, o mapa de localização, a nossa legenda gráfica das convenções, o título do mapa, o logotipo da instituição e os outros dados aqui nessa região. Aqui a seta para o norte, se a gente ampliar o zoom aqui, vocês vão ver que ela está num padrão aqui que a gente pode escolher na opção das propriedades em arrows, ou setas. Né? Eu gosto muito desta opção aqui, né? Que tem a letra N, por sinal, né? Ou uma mais simples também. Se vocês quiserem a Rosa dos Ventos, também ela tem ali à disposição. E caso queiram uma diferente dessas, vocês têm que desenhar, criar aí, ou importar isso nas fontes de dados chamados de arquivos SVG. Tá? Então eu vou escolher essa aqui. Tá? Vamos ali correr a barra lateral para baixo para fazer um preenchimento num tom de cinza. Correndo a barra de cor aqui no preenchimento em tom de cinza, melhorando, talvez escurecendo um pouquinho mais até. Voltar ali. A cor do traço a gente pode aí, né, mudar um pouquinho também, tirar um pouco a intensidade da cor do traço. Né, poderia colocar até branco, mas né, dá para colocar outras cores. Eu vou optar aqui por... Vamos deixar no preto mesmo, então, para ficar saliente ali. Tá? E na posição, aqui no posicionamento superior esquerdo, a gente vai colocar no meio. Aí a gente fica com a visualização da seta para o norte. A gente procura deixar ela de uma forma bem discreta ali, né? Na nossa área de mapa, para não perturbar visualmente, não tirar a ênfase do conteúdo cartográfico. Por sinal, ela pode ser até um pouquinho menor. Tá? Não atrapalha se for um pouquinho menor. Lembrando que isso aqui é uma folha tamanho A3, né, gente? Tá? Então, qualquer símbolo aqui que se vocês colocarem muito saliente, na página final ele aparece com um tamanho bem grande. A barra de escala gráfica, a gente vai colocar nesse espaço também aqui, que é um espaço que não vai ser utilizado. Aí ela tem lá um ícone específico, né? Nós vamos desenhar ali um retângulo, onde ficará a barra de escala, ali, ó. Ela já vem ali, a gente vai equilibrar a posição dela. Aqui também é possível alterar o estilo, onde eu estou mostrando ali com
a saliência. Eu vou usar linhas tracejadas ao meio, que eu gosto mais dessa representação. Vocês podem usar tantas quantas quiserem. Aqui nos segmentos, a gente pode aumentar os segmentos à direita. Ó. São só 2, da direita de 0, claro, né? A gente pode aumentar ali para 4, por exemplo. Né? Quanto mais segmentos, mais larga fica a escala. Então, vamos deixar com 3 ali. Tá? Ou, né, se quiserem botar até menos, 2, manter como estava. Eu só estou simulando aqui para vocês entenderem que conforme o mapa de vocês, aí vocês vão mostrar isso com outros tamanhos, né? Então, a nossa escala gráfica está ali, a seta para o norte, e agora a gente vai construir para o nosso mapa, nossa área cartográfica, a nossa grade de coordenadas. Tá? Vamos salvar mais uma vez, para não perder o costume, né, de salvar o trabalho que já foi feito. Colocar aqui, então, uma grade de coordenadas. A gente acessa a grade de coordenadas tendo aqui o nosso, né, mapa selecionado, né, o item selecionado. Como é que a gente seleciona? Lembrando, seleção de item lá, né? Olha lá, ó, selecionar, mover item. A gente move o item. Outra coisa, vamos posicionar ele bem aqui na região, né, bem no centro. E aqui nas propriedades a gente vai baixar, descer aqui para a opção grades. Opção grades, para adicionar uma nova grade. Ao adicionar a nova grade, a gente tem que imediatamente clicar em modificar a grade e usar intervalos, lembrando que se esse nosso trabalho está cobrindo uma área em coordenadas geográficas e a área não é tão extensa, os intervalos nossos da nossa grade de coordenadas eles serão dados em graus decimais. Se a gente colocar intervalo em 1 grau aqui, provavelmente nada disso, não aparecerá grade nenhuma, porque 1 grau tem aproximadamente 112 quilômetros de área, e isso cobriria mais do que aí metade, né? Mais do que metade não, né? Metade da região central do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que escolher aqui um número decimal na casa aí de 0,1, né? 1/10 de grau. Ó, e ainda assim ficou bastante escassas as linhas. Então vamos escolher aqui 0,05, tá? Em X, opa, faltou aqui o 5, né? Então, ó, e 0,05 em Y. Tá? Aí temos uma boa grade, né? Isso representa dizer o seguinte, né? 0,005 graus, tá? É o mesmo, então, que, calculando isso em minutos e segundos, né, 0 graus e 0,05 graus, se a gente multiplicar isso por 60, a gente vai ter isso em minutos, 0,05 vezes 60. São 3 minutos. Então, a cada 3 minutos geográficos, temos aqui uma coordenada geográfica cobrindo a região de Santa Maria, da cidade de Santa Maria, tanto na sua longitude quanto na sua latitude, como a gente está vendo aqui. Já a apresentação da grade de coordenadas, né, ela está em primeiro plano aí, ela aparece sobre as linhas, né? E isso é também possível de ser ajustado. Vocês podem trabalhar aí alterando a grade ali, né? Volta na grade lá, depois, né? E selecionando a grade, modificar o quê? O estilo da linha, né? Modifiquem o estilo da linha, modifiquem para uma cor de linha aí que não ocupe tanta presença visual aí, né? Então vocês podem mexer nisso como? Na opacidade, ó, coloquem 50% na opacidade da linha e ela já vai pesar visualmente menos, tá? Aqui então, voltando às propriedades da grade, mais uma vez, tá? A grade terá moldura? Se tiver moldura, lembrando, a moldura, né, estilo da moldura, nós vamos colocar a moldura aí como, né, linhas interiores e exteriores ou somente linhas interiores. A gente pode colocar como linhas interiores. O que acontece? Ó, vai ter uma marquinha lá, para o lado de dentro da moldura, onde vai sinalizar ali a coordenada que vai ficar escrita. Voltando ali, tá? Mais uma vez, editando grade, a gente vai colocar, tá? Antes aqui, por sinal, vamos colocar moldura mesmo, moldura visual, né? Olha ali, ó, uma moldura visual que tem lá um indicadorzinho da
sua coordenada. E essa coordenada, a gente vai colocar ela escrita ali. Como tudo isso que eu estou explicando aqui, está explicado na nossa aula. Tá? Mais uma vez, então, eu estou fazendo passo a passo isso para mostrar para vocês visualizarem. Volto na configuração, mas isso tudo tem que ser muito linear, né, gente? Vocês têm que fazer isso de forma completa, usando aqui a sequência. Então, a gente vai colocar agora aqui os números das coordenadas. Tá? Então, aqui, ó, tá? Nós vamos aqui, seguindo abaixo aqui da moldura, lembra que nós aplicamos uma moldura ali, né? A moldura, ela tem linhas interiores, tá? Se vocês quisessem colocar ali outra opção, zebra, enfim, né? Fica a critério de vocês. Eu recomendo colocar ou linhas interiores ou linhas exteriores, tá? Não usem outra. Linha da borda, né? Tá? Usem alguma dessas para sinalizar o lugar onde vai ficar o número da coordenada. E o número da coordenada, rodando um pouco mais para baixo a barra aqui, a gente tem que marcar a opção desenhar coordenadas. Tá? E agora elas aparecem desenhadas. Ó, tá? Então, ali, ó. Tá? Em graus decimais, as nossas coordenadas, só que as coordenadas aqui, tanto na esquerda, né, quanto na direita, elas estão orientadas em formato linear. Nós temos que corrigir isso para que não fique visualmente, né, errado isso, né? Então o formato aqui, ó, onde desenha as coordenadas, o formato, a gente está usando o decimal, vocês podem usar vários formatos, como eu mostrei isso também, como grau, minuto, segundo, com sufixo, seria, portanto, né, a letra W para oeste, grau, minuto, segundo. Se vocês quiserem somente como decimal com sufixo, vai aparecer, não aparece o sinal de negativo, aparece a letra, ou, né, grau, minuto, segundo, com o sinal geográfico negativo para as nossas longitudes e latitudes. Tá? Vamos deixar esse aí por enquanto. Vamos colocar esse com sufixo, tá? Ele fica melhor. Aparece ali 3 casas decimais, isso vocês podem corrigir também. Vamos voltar lá, né? A gente vai ali procurar diminuir o número de casas decimais ali, tá? Nas nossas coordenadas. Lá para baixo, ó. Precisão da coordenada. Aqui pode ser 0, não precisa ter casas decimais nessas coordenadas aqui. Tá? Mesmo que queiram, se quiserem, coloquem 1 no máximo, tá? Ó, vai melhorar bastante a visualização do número ali. Ó. Todos eles vão ser 0 no final, então não tem sentido colocar ali. Coloquem, né, 0, que não teremos casas decimais. As coordenadas apresentadas na esquerda e na direita, nós colocaremos no sentido vertical. Na esquerda, vertical ascendente, na direita, vertical descendente. Para vocês verem, então, como que isso ficou, tá? Eu vou correr para o lado aqui e observem ali, ó. Então, elas ficaram, né, num sentido de leitura, ó, que a gente corre a leitura num sentido horário dos números, né? E conseguimos aí ler os números no sentido crescente. Tá? Aí fechamos essa parte de apresentação aqui da construção da grade, da colocação da seta para o norte, da colocação da barra de escala gráfica, tá? E agora falta o incremento do mapa. O incremento do mapa é incluir a legenda, incluir o título para cada mapa temático, incluir as simbologias institucionais, as logomarcas institucionais e descrever as notas técnicas que compõem o nosso produto final. Vamos colocar a legenda no mapa, lembrando que para a inserção da legenda nós temos que ter ela construída aqui no ambiente de geoprocessamento do QGIS e mais, também lembrar que as legendas que aparecem, elas se referem a uma mesma camada, portanto, na hora que nós trouxermos ela para esse ambiente, ela vai trazer junto todas as expressões de variáveis visuais que estão no mapa, e para que nós tenhamos uma legenda bem organizada, nós faremos aqui uma inserção da legenda, da mesma legenda mais de uma vez, suprimindo as partes da legenda, separando as legendas para cada variável visual que está sendo apresentada aqui, para o preenchimento em saturação de cor, para as cores que compõem os gráficos e para o tamanho dos gráficos. Vamos introduzir primeiro a legenda aqui, a gente vai criar, né, um polígono aqui, ó. Então a gente vai na ferramenta legenda, deixa eu refazer aqui para perceber melhor, na ferramenta legenda, abre aqui um retângulo,
Esse retângulo, como eu disse, carrega todos os elementos que estão lá no QGIS e a primeira coisa que a gente vai fazer sobre eles é eliminar esses que não estão aqui no mapa, não fazem parte do conteúdo cartográfico, certo? Então, assim como aquelas camadas que não foram trabalhadas aqui nessa exposição ainda. Para isso, aqui no item, nas propriedades do item, nós vamos ali, onde diz itens da legenda, né, desmarcar a atualização automática. Desmarcando a atualização automática, a gente pode excluir, por exemplo, essas camadas, todas elas, né, e seus conteúdos, selecionando elas com a tecla Shift pressionada, baixando ali até encontrar os sinais ali de menos, né, mais, menos, nós vamos suprimir. Suprimir, elas saem da legenda, olha lá, saiu da legenda aquele conteúdo. Da mesma forma, essas 4 camadas de baixo aqui também sairão do conteúdo. E agora, como eu disse para vocês, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai reproduzir essa legenda mais de uma vez. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos copiar ela, Ctrl C, desmarcar aqui e aplicar Ctrl V. Ó, a gente criou, tá, uma vez, vocês já vão entender por que isso. Tá? Uma vez, 2 vezes e mais uma vez Ctrl V, né? Para uma terceira camada de legenda. O que vai acontecer agora? Cada uma dessas vai ter uma única informação. Na primeira, nós vamos ter apenas o número de domicílios, na segunda, nós teremos os intervalos de renda per capita, e na terceira, nós teremos o tamanho dos gráficos proporcional aos municípios em cada setor. Para isso, a gente vai ter aí que a cada uma delas editar os itens da legenda aqui, ó, aqueles que eu mostrei antes. Então, ali, ó, nos itens da legenda, lembrando agora, nós estamos aqui no primeiro, né? A primeira informação que nós vamos colocar aqui na legenda será essa camada referente aos números de domicílios, né? Por isso, a gente já vai aqui selecionar tudo que está abaixo, ó, selecionar com Shift pressionado, ó, e excluir. Ó, a gente ficou só com uma camada ali. Outra coisa que nós vamos fazer aqui também é extrair esta legenda dentro desse grupo. A gente vai tirar, ó, a gente vai tirar para fora. Tirar para fora é fazer com que ela saia ali, ó. Saiu para fora do grupo, ó. Se eu vou voltar aqui, ó. Se eu colocar ela aqui dentro de novo, vai aparecer esse nome aqui que não tem necessidade de aparecer lá, né? Porque nós queremos ali somente a representação do número de domicílios. Então a gente clica, segura e, ó, em vez de deixar encaixar ali, vocês vão ver que tem uma linhazinha bem tênue ali, a linha de sinalização sobre o nome. Saiu fora, deleta esse grupo aqui da legenda. Ficamos só com aquela representação. E onde está escrito Santa Maria Renda, aqui eu vou trocar por número de domicílios. Domicílios. Número de domicílios, volta ali. Criei o primeiro quadro da legenda. Essa legenda ela vai ter um título, tá? Mas esse título ele vai ficar centralizado aqui no quadro do meio. Por isso o nosso título aqui vai ficar em branco nesse caso. A gente vai ter 3 colunas de legendas separados. Eu estou fazendo dessa maneira, replicando a legenda 3 vezes, porque todos os elementos visuais, as variáveis visuais aqui, elas estão integradas em uma única camada, né? Poderia separar em colunas de outra maneira na opção colunas aqui, ó, aqui embaixo. O que para nós, se nós fizéssemos assim, por exemplo, né, e colocássemos em dividir colunas, ó, dividiria o quadro ali em duas colunas. Não é o caso que nós precisamos, porque ele não divide corretamente a sequência das temáticas. Nesse caso aqui, vamos voltar como estava antes e vamos fazer o método simples, que eu chamo, né? O método simples é replicar a legenda e excluir o conteúdo que não interessa para a legenda. Tirar somente aqui as camadas de preenchimento de saturação, tirar o número de domicílios e aí fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Quer dizer, esse grupo aqui ele não pode ficar prendendo o conteúdo. Opa, 2 cliques muito rápidos ali, arrasta para cima e coloca para fora lá. Ó, a linhazinha lá de novo, ó, lá no mouse lá. Saiu para fora, aí tira o grupo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter Santa Maria Renda. No caso, o que é correto é renda per capita, né? Então, eu vou colocar ali renda per capita SM, em SM, tá? Em SM. Depois a gente coloca nas observações, aqui nas notas técnicas, que SM é salário mínimo. Isso aqui não se preocupe, em S.M. E agora nós vamos ajustar a terceira informação da legenda, clicando sobre ela,
e lembrando sempre nos itens da legenda, eliminar ali as representações visuais daquelas variáveis visuais anteriores que não nos interessam. Nesse caso aqui nos interessa apenas o tamanho dos gráficos que representam o número de domicílios por setor. Tá? Então, aqui a gente vai editar o título dessa visualização, dando 2 cliques, colocando, portanto, domicílios por setor. Tá? Domicílios por setor. E essa informação, número de domicílios aqui, a gente até pode manter ela, se vocês quiserem manter, não é algo... É redundante, na minha opinião, número de domicílios por setor, ela pode ser, dar 2 cliques ali, ela pode ser apagada. Então é só selecionar ali, dar um backspace, apagar, volta, apagada, ou melhor, ela pode ser suprimida. Isso, dessa maneira, e não apagada. Aí, corrigindo então a informação que eu acabei de passar. E nesse caso, então, nós temos domicílios por setor, tá? E tirar para fora isso do Santa Maria temático, como foi feito com os outros. O Santa Maria temático, que é o grupo que lá no QGIS concentra todas essas informações, ele ali, então, vai sair fora. Mais uma vez, a gente vai colocar isso no mesmo alinhamento aqui, lembrando que para fazer isso é interessante tirar o fundo, Tira o fundo, porque aí vocês ajustam, aqui, clicar em cima, ajustam a altura ali, ó. Com a tecla Alt, vocês dão o ajuste fino, como a gente costuma dizer, tá? Olha lá, ó. Voltando, então, vocês observam, estão todos no mesmo alinhamento, a gente pode trazer esse aqui um pouco mais, distanciar um pouco mais cada um dos quadros, tá? A gente vai também aqui tirar o preenchimento, tá, de cada um deles, para poder visualizar, tirar o fundo, então, poder visualizar os alinhamentos da grade de coordenadas, Então, todos eles, esse aqui também já estava sem, E agora a gente pode agrupar os 3 quadros, que representam as 3 camadas de variáveis visuais, agrupar na ferramenta de agrupar itens, e assim, quando a gente precisar mexer, movimentar, ajustar a posição deles no quadro de mapa, nós temos essa possibilidade, em que todos proporcionalmente se deslocam em conjunto, agrupados. Muito bem, então. Aí a gente já tem uma ideia, quase que final do mapa. Agora, a próxima etapa, já tendo legenda, seta para o norte, barra de escala, grade de coordenadas e o próprio conteúdo cartográfico, agora nós vamos trazer à tela aqui um quadro de um mapa de localização, numa escala muito, muito reduzida, da ordem de algumas dezenas de milhões, mas isso não importa, é somente uma ideia de localização, de que isso aqui está na região centro do Rio Grande do Sul. Tá? Eu coloquei lá no QGIS para vocês dados, por exemplo, do Brasil, do Rio Grande do Sul. Creio que pelo tamanho da ocupação das áreas do mapa aqui, colocar o Brasil, nesse caso, não vai ser algo interessante, porque vai reduzir muito a imagem do tamanho do país. Então vamos trazer somente o Rio Grande do Sul para cá, adicionar um quadro de mapa. Antes de fazer isso, lembrando, é bom a gente salvar o projeto, tá? Salvar ali. Aqui a gente vai fazer também, quando a gente está selecionando aqui, a gente vai botar aqui, onde fala Legend, ali, é o grupo da legenda. É o grupo das convenções. Vamos chamar de convenções. Grupo convenções. O grupo convenções, tá? E as convenções do mapa é aquele quadro do meio ali que contém o título, tá? Esse grupo aqui, vamos ver qual que ele é, é esse aqui, Desculpa. Eu tenho ali como grupo convenções trocado. Grupo é esse aqui. Então, aqui que é o grupo convenções. Vamos corrigir isso. Convenções. E aqui é convenções do mapa, legenda, tamanho. Tá? Aqui é legenda, renda. E aqui é legenda, domicílios. Certo? Então, a legenda domicílios é essa aqui, aquela lá, observa, apaguei ela, acendi. A legenda renda, vou apagar ela ali, apagou lá, acendi. E a legenda tamanho, apagamos somente ela. Se nós apagarmos o grupo, somem todas. Então, a gente vai manter todas elas preenchidas ali, tá? Seta para o norte, esse retângulo aqui, que seria nosso notas técnicas, já vamos dar esse nome para ele, notas técnicas. Tudo isso é importante para a gente poder visualizar os itens da legenda e entender o que eles significam. Por exemplo, a margem, o mapa 1,
mapa principal, podemos chamar assim, mapa principal em vez de mapa 1. O quadro das notas técnicas, a seta para o norte, tá? A barra de escala. Toda vez que eu clico aqui, ó, a legenda dos domicílios, o grupo, a legenda renda e a legenda tamanho. Tá? Tudo certo aqui, vamos salvar. Agora nós temos uma área destinada aqui ao quadro retângulo do mapa de localização, uma área em que nós vamos colocar o título e aqui um espaço para uma simbolização de logomarca institucional, e aí está fechado o nosso mapa. Agora, para que a gente coloque o mapa de localização aqui no canto superior esquerdo do nosso mapa, nós vamos voltar ao QGIS e aqui vamos desmarcar a opção temático ali, nosso grupo que contém as camadas de visualização, todas temáticas, né, inclusive aquelas que fazem parte do trabalho, mas não deste mapa. E vamos ativar aqui a camada tá, RS, municípios RS, portanto, aqui vamos abrir a visualização para todos os municípios do Rio Grande do Sul, onde nós estamos vendo aqui, tá? E também, nesse caso, vamos ativar a camada RS UF, tá? Que contém ali todo o Rio Grande do Sul, somente o Rio Grande do Sul. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode reordenar isso, né? Reordenar o nível dessas camadas para que a gente consiga visualizar tá? Aquilo em um plano para fora aqui, né? Vamos trocar a ordem aqui primeiro, lá, ó, troca a ordem, para a gente poder enxergar aqui de fundo a continuidade do Brasil, né? Aqui a gente pode também tirar esse RS, ou melhor, esse RS aqui, ó, para ficar só com todo o Rio Grande do Sul. Não vai ser muito interessante ficar observando os municípios, né, porque eles vão poluir visualmente isso, a não ser que façamos somente a seleção de Santa Maria, para que, então, isolando Santa Maria, né, o município todo, a gente possa deixar, então, em vez de RS municípios, tá, somente Santa Maria e os seus setores censitários. A gente pode fazer isso, é bem simples, né? A gente sabe que Santa Maria está aqui, vai lá, né, marca a camada, seleciona ali o município, né, copia e cola isso no menu editar lá, tá, como uma nova camada, e a gente vai criar essa camada lá, que é só o município de Santa Maria. Tá? Aliás, ele já existia ali, né? Então não há nem necessidade nesse meu trabalho aqui. Poderia fazer o seguinte, eu vou substituir ele para, né, substituir o arquivo, para ficar só com ele. E agora não tem sentido mais a gente ter aqui a visualização do Rio Grande do Sul em separado seus municípios para dar um destaque só para Santa Maria na região central e a continuidade do Brasil no nosso mapa final. O que nós podemos fazer aqui, sim, é colocar uma cor diferente para o Rio Grande do Sul. Aí, nesse caso, é bem-vindo, porque daí separa das cores do restante do Brasil. Primeiro vamos tirar essa cor aqui para o restante do Brasil, vamos trocar ela aí, vou colocar aí uma cor mais neutra, né? Uma cor até, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar opacidade na cor, e aí a gente fica somente com o delineamento, que fica melhor. Dá o destaque para o Rio Grande do Sul que nós queremos, tá? Vamos contrastar melhor aqui esses elementos visuais de Santa Maria. Santa Maria a gente pode colocar num verde, que vai dar um bom choque visual ali em relação ao fundo, né? O fundo alaranjado, ó, então ressalta bem aos olhos. Essa cor também, vocês optem aí, como quiserem, poderiam fazer toda ela sem preenchimento. E aqui vamos usar também uma minimização da espessura de linha em todas essas camadas. Ó. Então, em Santa Maria, 2 cliques, aqui no preenchimento simples, vocês vão na espessura do traço, largura do traço, vamos baixar a espessura ali para traço fino, é a menor de todas. Aplica, ok. Mesma coisa aqui para o limite de Santa Maria, preenchimento simples, largura do traço, baixa ali para traço fino. Ok. IRS e o FBE, o Brasil, mesma coisa, também para todos esses aqui. Ó, tá? Ali, né, preenchimento simples, traço fino. O mais fino de todos, que é para aparecer lá. O último é esse aqui. Preenchimento simples, baixa a espessura do traço para traço fino. Tá? Fechou. Agora configuramos corretamente a nossa representação lá para o nosso mapa de localização. Vamos voltar lá no nosso impressão de mapa e adicionar aqui um grupo de mapa.
Esse grupo de mapa é aquele que está lá na tela do QGIS. Eu vou pegar aqui bem o quadrado aqui da quadrícula, mais ou menos, assim, aproximadamente, né? Para trazer o conteúdo do mapa. Olha ali o que veio de lá, veio aquilo que está lá na tela do QGIS aqui. Agora a gente pode melhorar a visualização disso aqui, trazendo aqui uma escala, ou melhor, movimentando inicialmente o conteúdo para ele cobrir uma área maior ali, pegar mais a região sul toda, né? Dar uma ideia assim, observar lá a escala, ó, 12.408.000. Vamos arredondar para 12.500.000. Tá? Não mexeu muito porque exatamente ficou aí com um tamanho, ó, troca lá para a seleção, tá? Ó, ele está com um fundo, né? Se vocês quiserem tirar o fundo, podem tirar, não tem problema. Vai lá no fundo, tira o fundo e deixa ali só uma ideia de localização, mais ou menos, né, dentro da grade. Outra coisa, se vocês quiserem manter o fundo para aquele destaque do restante do mapa, aí é importante colocar a moldura também. Coloquem aleatoriamente. Isso é um critério livre. Tá? Coloquem aleatoriamente, deem um peso aí, gráfico para a imagem, proporções laterais, proporções em cima e embaixo, né? Nas laterais aqui em relação ao... Aquilo até porque a própria linha de guia do QGIS auxilia ali, né? Tá? Vamos deixar assim, então, para fechar assim. Tá? Nesse caso, temos o nosso mapa de localização, temos o conteúdo do mapa, e agora falta colocar o título do mapa e as notas técnicas e uma logomarca institucional aqui. Bem, então o título do mapa a gente insere texto. O texto a gente abre um retângulo, esse retângulo, um retângulo que cobre uma área que vai ser a capa do dobramento do documento, né? Tentem respeitar assim os limites do dobramento, né? Mais ou menos por aqui, a metade da folha pelo menos, né? Um pouco menos até. Aqui a gente está exatamente na... Ó, quando cair aqui na linha de guia, aqui ó, é a metade da folha. Então vamos trazer um pouquinho para cá isso. Onde tem ali a propriedade principal, a gente vai trocar isso para mapa da renda per capita nos domicílios de Santa Maria, RS. Vou botar assim, da cidade de Santa Maria, nos domicílios da cidade de Santa Maria. Não é em todo o município, né? E aí damos um Enter aqui, tá, para a gente colocar um subtítulo ali, 2 Enters, né? Distribuição por setores censitários. Tá? Ótimo. Aí tá bom, né? Vamos colocar agora essa letra numa fonte maior. Olha lá como é que está aparecendo lá. Vamos lá na fonte, então. Baixa ali na fonte, coloca uma fonte então, em torno de 28, 36, aplica, testa. 36 parece que ficou muito grande, né? Então, quem sabe 28. Aumenta aqui também a altura do quadro de título. Tá? Vamos mudar o tipo de fonte para uma fonte mais elegante, uma fonte Arial Narrow, que ela estreita mais a fonte. Colocar negrito no título. Então vamos lá, coloca negrito. Tá? Vamos posicionar o título no centro, no alinhamento horizontal, no meio, no alinhamento vertical. Tá? Aí a gente já vai jogando o título para o mapa. Um título que vai ficar exatamente na capa da folha do documento. Tá? Vamos voltar ali que ali estava melhor. Então veja que a gente está tentando manter um equilíbrio visual aqui, um equilíbrio visual aqui também, porque isso é uma folha que vai ser dobrada no seu documento final. Tá? E aqui para fazer esse trabalho de inserção das logomarcas, eu vou precisar então fazer o upload das logomarcas para cá, buscando na visualização, criando a visualização para uma imagem. Agora, já tendo construído todas as etapas anteriores, vamos puxar nossa indicação de logomarca institucional. A gente vai adicionar uma imagem, tá? Vamos criar aqui um retângulo para essa imagem. Essa imagem vai conter o retângulo institucional do Colégio Politécnico, é uma imagem raster. Então, nessa opção imagem, quando vocês carregam um retângulo ali, aparece a opção imagem raster, vocês vão procurar essa imagem raster, onde foi feito o armazenamento dela. Eu tenho aqui dentro da atividade do que está em desenvolvimento, o logo do Colégio Politécnico. Então, a gente vai carregar ali o logo do Colégio Politécnico, observa ali então, ficou
a primeira identificação institucional nossa, né, nesse caso. E aí o segundo que nós vamos colocar é o logo do curso de Tecnologia em Geoprocessamento, do lado ali, né? Também para identificar o curso onde esta disciplina é ministrada e onde vocês estão fazendo a formação de vocês. Então vai lá, mesma coisa, ó, tá? Imagem raster, procura lá no botão dos 3 pontos, tá? Vai lá em logo, geoprocessamento, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aí vai abrir, carrega o logo do geoprocessamento. Esse aqui a gente vai posicionar ele ao centro, no meio, tá? A mesma coisa com esse aqui também, vamos posicionar o meio, e com isso dar um equilíbrio aí para a gente poder visualizar bem eles dentro aqui do nosso quadro de mapa, né? De forma assim agrupada, até por sinal é importante a gente, né, observar que eles têm um fundo branco, esse fundo branco é próprio do raster, aí vocês têm que ver qual é o tipo de figura que vão usar, né, sem fundo ou com fundo. Nesse caso aqui eu estou usando com fundo, vou clicar com a tecla Shift para selecionar ambos e agrupar ambos, criar um grupo para eles dois. Lá o grupo, ó, que criou lá nos itens, ó, eu já vou 2 cliques ali para colocar ali logomarcas. Tá? Logomarcas. Tá? Esta imagem aqui, ó, é a imagem do logo geoprocessamento. A outra imagem aqui, ó, tá? Desculpa, essa imagem aqui, ó, é logo politécnico. Tá? Então tá aí, ó, tá aí já os elementos principais visuais do mapa, né? A gente agora pode até pensar em reequilibrar algumas coisas, movimentar esse nosso conteúdo de mapa um pouquinho para cima, tentar equilibrar melhor isso, vai dando um toque em cada uma destas, ó. Quando quer movimentar item é outra coisa, ó, movimenta item, tá? Movimenta item ali, né? Não vai usar ferramentas diferentes. Quer movimentar o grupo todo aqui, ó, colocar bem alinhado com o título, usa as linhas de guia ali, alinhou com o título, ó. Observa ali, ó, tinha uma linha aqui, né? Isso aqui é bem-vindo, ó. Nós temos um alinhamento com o título aqui, tá? E todo o trabalho agora se encerra na descrição das notas técnicas que ficarão aqui no nosso quadro para a chamada legenda da folha, tá? Que não são as convenções do mapa. Aqui nós vamos usar o seguinte, nós vamos criar 2 quadros de mapa separados, tá? Porque o espaço ele é bem... ele tá bem grande, né? Então vou até, quem sabe, diminuir um pouquinho o tamanho disso. Esse tamanho, como eu falei lá nos vídeos anteriores, ele não tem um regramento para a sua altura, posso botar aqui 4 centímetros, né? Para a sua altura, posiciona novamente ele na margem ali, tá? Vai dar um espaço maior aqui também para reposicionar algumas coisas no mapa, e isso vai favorecer aí também, né, a escrita aqui, que não vai ser uma escrita muito extensa. Então vamos lá, vamos colocar ali, ó, no texto, um quadro de texto aqui, ó. Um quadro de texto vai cobrir mais ou menos uma área assim, tá? A gente vai deixar aqui um espaço que seria um espaço para a assinatura, tá? Nesse caso aqui a gente vai colocar notas técnicas. Então notas técnicas, dá Enter ali, tá? Em maiúsculas, agora em minúsculas, né? Dados cartográficos. Dados cartográficos. Aí coloquem lá, sistema de coordenadas geográficas. Sistema de coordenadas geográficas. Dá um Enter ali. Datum, Sirgas, espaço 2000. Podemos colocar lá o EPSG, tá? Entre parênteses SRC, tá? Que é o número dele lá no QGIS. Qual o número que é? Ó? 4674. O que é o 4674? 4674 é Sirgas 2000. Então vamos lá preencher esse dado lá. Ó. EPSG 4674. Isso é uma informação, né, que em alguns órgãos aí já é solicitada, né? E aí a gente dá 2 enters aí para colocar dados, fontes, né? Fontes das informações. Aí vamos colocar 2 pontos ali. IBGE, tá? Censo demográfico de 2010, dados quantitativos. IBGE,
Censo Demográfico 2010. Aí dados vetoriais ou dados geográficos. Os dados geográficos a gente vai colocar IBGE, Geociências, Downloads. Melhor, Geociências, malhas territoriais. E aí a gente pode colocar outras informações. Ó, já está começando a aumentar ali, né, a altura do nosso texto. Ó. Vamos sempre de olho nisso. Não é algum problema. A gente vai colocar ali data dos dados, né, fonte das informações, a data do mapa, né? Data do mapa. Aqui eu vou colocar a data de hoje, 01 do 09 de 2021. Responsável técnico. Vou colocar aqui, né? E aí coloco o nome de quem elaborou o mapa. A gente talvez tenha que aumentar um pouquinho a altura da nossa caixa aqui, né? Para caber o texto. Ó. Então vamos voltar ali, aumentar o tamanho que estava antes, para aumentar o tamanho do nosso texto aqui, caber toda a nossa redação. Ó, ainda assim tá. Vamos tirar aqui esse, botar aqui um ponto e vírgula e dar colocar datum na mesma linha ali, né? Ó, já ficou melhor, já coube todas as notas técnicas ali, então ali a gente já pode, né, equilibrar melhor isso. E aqui nesse espaço aqui a gente vai colocar inclusive aqui também uma borda mais ou menos ali, uma moldura, ou melhor, deixamos assim que daí fica melhor. Só vamos separar aqui um pouquinho. Dados cartográficos, né, as fontes das informações, os dados quantitativos, os dados geográficos, data do mapa e outras informações que podem surgir aí conforme o local onde o mapa é elaborado, a instituição onde ela é elaborada, para quem ela é elaborada, enfim. Tá? Aqui a gente só vai colocar, tá, um quadro com moldura, nesse caso, que a gente vai falar aqui em assinatura. Então, vamos pensar assim, seria a assinatura do trabalho, tá? E aí a gente dá Enter, né? Dá Enter aqui na assinatura, para ela ir lá para baixo, né? A gente vai posicionar isso ao centro, aqui, tá? E aí vamos colocar uma bordinha, uma moldura aqui nesse quadro para assinatura, tá? Então vejam aí que a gente tem ali o nosso layout final do nosso mapa. Tá? Vamos agora fazer os acabamentos visuais. Então aqui a gente já tem construído todo o trabalho de representação de uma temática. A gente usou a renda per capita para fazer essa demonstração. Vocês depois, para fazer os outros mapas temáticos, basta, né, primeiro, né, salvem esse trabalho, exportem o trabalho no formato de imagem ou no formato PDF. Ó, se eu for exportar esse trabalho no formato imagem, ó, vocês vão salvar esse mapa temático com o nome da temática dele. Mapa socioeconômico, renda per Santa Maria sede, vamos botar aqui, ó, renda per capita, tá? Ó, o que vai aparecer ali? Resolução padrão 300 dpi. Deixa assim, mantém também habilitar antes esse elemento, tá? E só salva, não se preocupa com outra coisa. Quer ver como é que vai ficar esse formato da imagem? Ó? Tá lá o endereço dele. Ó, no mapa da imagem ele vai ficar assim, ó, no formato de arquivo PNG, né, que é o formato gerado. Vamos esperar carregar aí. Então olha ali, ó. Aqui a gente, ó, tá ali, ó, traço fino, né, como eu havia falado. Isso dá uma distinção, não sobrecarrega, detalha bem os detalhes mínimos. Todos os nossos gráficos. Tá? O fundo dos logotipos, eles vieram assim, então não vamos se preocupar com isso, né? As notas técnicas, confere se não tem erros ortográficos, muitas vezes a gente digita ali e não observa. Tá? O quadro para uma assinatura, tá? Aqui nas nossas convenções, ó, a nossa linha de convenções ficou muito em cima, aqui a gente pode melhorar isso. O que é isso? Volta lá e faz de novo, exporta de novo. Tá? Volta lá, ó, volta lá, clica lá no item legenda, né? E olha lá, ó, viu como lá tá em cima muito ali, ó. Então a gente vai subir um pouquinho isso ali. Tira um pouco de cima da linha ali, ó. É bom, visualmente isso melhora a qualidade. Ó, tá? Isso, né, salva de novo e exporta de novo. Tá? Observa se está tudo certo aqui com as proporções, a barra da escala. Será que ela pode vir um pouquinho mais para cá? A gente adotou ali de deixar exatamente em cima né, da linha, cruzando ali a mesma linha da grade. Tá? Outras coisas assim, o título está tudo ok, não tem nenhum erro, né, visualmente está tudo certo. Então vai lá, salva e exporta. Exporta como imagem ou exporta como PDF. Dessa vez eu vou fazer o PDF. Vai lá então, né, o mapa socioeconômico Santa Maria sede, renda per
capta, tá? Aqui dentro da nossa pasta, onde o trabalho fica armazenado. Aqui vocês vão optar por exportar sempre como vetores. Marca essa opção. Marcou essa opção, exporta como vetores, dá OK, salva, né? Salva e está tudo certo. Esse é o trabalho. Vocês podem enviar tanto o arquivo PDF quanto o arquivo em imagem para a comprovação da realização do trabalho. Está aí o nosso PDF, ó, vamos colocar ele em 100%. Ó, e aí a gente, né, ó, observa ali, está tudo muito bem. Ó, melhorou também a linha ali, melhorou o acabamento dos elementos visuais, a qualidade visual não, é rigorosamente a mesma. Se a gente quiser aplicar aqui 400%, vocês vão ver, ó, 300%, ó. Olha ali o mapa, como está muito bem desenhado, os seus detalhes, os seus alinhamentos, a qualidade visual dele, os dados. Tá? Então é assim que se finaliza todo um trabalho de mapeamento temático, que neste exercício prático avaliativo foi passado para vocês as orientações numa série de vídeos, tutoriais, e eu espero que esses vídeos sirvam para vocês em outros momentos também, para que vocês consigam, dentro das demandas que vierem profissionalmente, aí, terem segurança, terem a competência necessária para obter um bom resultado, certo? Finalizamos aqui os nossos vídeos de apresentação, com esse quarto vídeo. Espero que todos tenham sido úteis, assistam e divulguem isso, se inscrevam no canal, deem likes aos vídeos, e eu agradeço para todos aí que assistirem. Um abraço.